quando não havia mais o que fazer, ela decidiu confiar. Ela não aparece falando muito, mas suas atitudes mudaram o destino de uma geração inteira. Eu estou falando de Joquebede, uma mulher hebreia, casada com Arão e mãe de Moisés, Arão e Miriam. Nessa época, ela vivia junto com o povo hebreu que era escravo no Egito. Faraó percebeu que os hebreus estavam crescendo em número e, com medo de perder o poder, ele deu uma ordem totalmente insana. Todo menino hebreu recém-nascido deveria ser morto e jogado no rio Nilo. Foi nesse cenário de medo que Joquebede deu à luz a quem seria Moisés. E a Bíblia diz que quando ela olhou o filho, ela viu que ele era formoso. Então ela desafiou o decreto de Faraó e escondeu o seu filho por 3 meses. Imagina o coração dessa mãe vivendo em total silêncio, tentando impedir que o choro do filho fosse ouvido. Só que chega um momento que ela não teria como calar o filho. Então ela toma uma atitude, ela fez algo que exige de nós uma fé absurda. Ela pegou um cesto de junco, vetou com betume para não entrar água, colocou Moisés dentro e deixou entre os juncos do rio Nilo. Parecia até ser um abandono, mas não, era entrega. Ela estava entregando a Deus e dizendo no seu coração: eu já fiz tudo o que eu podia. Agora, Senhor, o meu filho está em tuas mãos. A irmã de Moisés, Miriam, ficou observando de longe e pouco depois a filha de Faraó encontra o bebê e se apaixona por ele. E o mais impressionante dessa história, que chama a nossa atenção, é que Joquebede acabou sendo chamada para amamentar e cuidar do próprio filho, que agora estava sendo adotado pela filha de Faraó. Moisés cresce e se torna um homem que Deus levantou para libertar o povo hebreu daquela escravidão. E às vezes pensamos que só quem aparece muito faz a diferença. Mas Joquebede, nessa história, ela nos mostra que existem pessoas que mudam o destino no silêncio e na obediência. Uma reflexão bem forte dessa história é que existem momentos que a nossa maior prova de fé não é segurar, mas é entregar. E talvez hoje muita gente está vivendo exatamente isso, tentando manter algo vivo dentro de si, enquanto o mundo ao seu redor parece ameaçar tudo, os seus sonhos, as suas esperanças, a sua identidade. Mas Joquebede nos faz lembrar que Deus também trabalha em águas incertas, que o que parece o fim pode ser exatamente o início de um grande propósito. Quem sabe essa mensagem vai chegar para você no momento em que você está tendo que ficar calado, no momento em que você precisa silenciar. E isso te causa desespero, te causa sofrimento. O silêncio, às vezes, é necessário na nossa vida. E você precisa compreender o tempo de Deus para a sua história. Então, a minha dica para você hoje: confia no Senhor e entrega, assim como Joquebede. Imagine a reação no coração de Joquebede. Ela precisou entregar o filho para não ser morto. Foi uma atitude muito arriscada, porque alguém poderia ver aquela criança e traçar um novo destino para ela. Mas Joquebede decidiu arriscar porque ela confiou em Deus. Ela confiava no Deus de Israel. Que você também confie o seu projeto no Senhor. Confie os seus planos ao Senhor. E deixe com que o Senhor trace o caminho. Deus traçou um caminho para Moisés. Ele fez com que Moisés chegasse até a filha de Faraó, para que dali ele pudesse ter um grande destino. Às vezes erramos por não confiarmos nos planos de Deus para as nossas vidas e queremos agir com a nossa própria força.
mas eu quero te encorajar a colocar esse projeto aí nas mãos de Deus. Coloca o seu projeto nas mãos de Deus. Deixa Deus dar o encaminhamento, a direção para esse projeto. Deixa e confia no que Deus tem reservado para você. Nem sempre a fé é ter controle. Às vezes a fé é confiar quando não se tem controle nenhum. Joquebede fez tudo o que estava ao seu alcance para proteger ao filho. Chegou um momento em que ela precisou entender que existem batalhas que só Deus pode vencer. Moisés foi criado justamente dentro do palácio que queria destruí-lo. Isso nos mostra o poder de Deus em transformar os cenários improváveis em instrumentos de destino. O lugar de maior ameaça virou o lugar do maior propósito. Pense nisso. Ela não tomou a decisão mais fácil. Ela tomou uma decisão necessária naquele momento. Porque amar é confiar, é acreditar que Deus pode continuar cuidando. Acho que a maior lição que tiramos nessa história toda, muita gente hoje está cansado de tentar controlar tudo. Relacionamentos, futuros, caminhos. A história de Joquebede lembra-nos que existe momento em que a nossa paz começa exatamente quando paramos de lutar sozinhas. Joquebede colocou um cesto no rio achando que estava entregando um bebê, mas sem perceber ela estava entregando um propósito nas mãos de Deus. Porque quando a fé encontra a coragem, toda lágrima é transformada. Se essa história de Joquebede fez sentido para você, se você está tendo que viver um silêncio hoje na sua vida, e isso está te deixando aflito, está te deixando abatido, triste, eu te encorajo, entrega a Deus, entrega para o Senhor e deixa Deus conduzir. Não lute com as suas próprias forças, deixa Ele guiar esse propósito e você vai ver que o final dessa história será um grande testemunho. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Um abraço.